Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos aí pegar o nosso livro de geografia, que a gente ainda não começou a trabalhar com ele, mas os conteúdos que nós vamos estudar hoje, eles coincidem com os de história que estudamos semana passada e essa semana com o estudo dirigido sobre o Dia do Índio e o descobrimento do Brasil. Eles têm muito a ver, esses conteúdos. Então, o que é que a gente vai estudar aí? A formação do nosso povo, a população brasileira. Você vê nessa foto que eu coloquei aqui no slide, eu tenho pessoas loiras, morenas, tenho índios, tenho pessoas claras de cabelo cacheado. Então, assim, mostra que o nosso país, ele é diverso de cultura, ele é diverso de população, ele é diverso em música, ele é diverso em várias coisas. E por que ele tem essa diversidade toda? Porque o nosso povo ele foi formado por vários grupos étnicos. Nós temos aqui, como nós falamos na aula de história, quando o colonizador português chega no Brasil, ele encontra aqui já os nativos. Que são nativos? São pessoas que nasceram naquela terra, que aí os colonizadores deram o nome de índios, porque se pressupõe que eles estavam indo para a Índia, né? As Índias continentais, mas não era a Índia, né? Eles estavam nas Américas. Mas aí eles colocaram o nome desses nativos de índios. Então, até hoje, nós os chamamos de índios. O nativo brasileiro, o brasileiro nato, o brasileiro original, né? São os nossos índios. Então, tinha aqui os índios, existiam aqui. Vieram os portugueses, que são europeus, eles já têm uma característica de pele diferente dos índios, até porque o clima é totalmente diferente. Gente, a cor da pele, o tipo de cabelo, ele se define pela localização que esses grupos vieram. Quando eu pego o europeu ele é branco, o europeu ele tem um cabelo mais liso. Por quê? Porque ele vem de uma região fria, mais fria, que tem mais frio, que o índice de radiação solar não é tão direto como temos aqui nos países tropicais, que são as Américas e a África, e o continente africano, certo? Então, nós vimos essas diferenças por causa da localidade que esses indivíduos vieram. Aí eu tenho o africano, ele tem uma pele mais escura, por quê? O sol, como diz na África, é praticamente na mesma proporção de dias que no Brasil. E aí eu tenho uma pele mais escurecida por causa do sol. Eu tenho um cabelo mais encaracolado ou crespo. Para quê? Para proteger o rosto, para proteger a cabeça do sol. O cabelo mais liso, o cabelo que é um pouco mais cacheado, só que um cacho mais solto, que você vê nos europeus, é para proteger do frio. Então, essas características são dos lugares de origem dessas etnias. E aí, quando chega no Brasil, todas essas etnias se misturam. Eu venho e trago o europeu, o indígena existe aqui, daí eles começam a conviver junto e começam a formar famílias. Dessas famílias surge uma população que já não é mais nem indígena, nem europeia, ela é a mistura. E aí passa anos e anos depois, vem os africanos trazidos para cá para serem escravizados e novamente se junta todo esse tipo populacional, o europeu, o africano e o índio se conhecem, aí começam a formar famílias que dão origem a fenótipos, né, que a gente chama, né, a pessoas com características dessas várias populações. Então, por isso que você vê no Brasil uma população tão diversa.
É um país que tem uma população que você não encontra em muitos lugares do mundo. Essa diversidade de cor de pele, de cor de cabelo, de forma de cabelo, de formato de rosto, certo? Você não encontra em outros países. Você encontra principalmente nas Américas, porque foram os que foram colonizados pelos europeus e que passaram pelo processo de escravização dos africanos. Enquanto você encontra países que foram colonizados por outros que não tiveram a presença do africano, você já vai ver um tipo diferente, certo? Mas vamos lá, continuando. Então, eu tenho características dos costumes. Lembram que eu falei na aula de história de semana passada sobre as danças aí no livro e na TV Sergipe, quando a gente estudou? Lá na TV Sergipe 4.2, a dança pomerana, ela vem de onde? Ela vem dos alemães, que vem da Europa. E eu chego, como eu falei, da quadrilha, que também é essa mistura de danças que vieram da Europa, dos salões de festa europeus, e chegam aqui, eles se adaptam, eles se adequam às situações que eles encontram. E aí vai passando, e nós vamos colocando características próprias desses costumes que vêm de outros países, certo? E aí na página 20 do livro de vocês, deixa eu passar aqui, ele fala que a população brasileira, né, possui uma grande diversidade de cultura, como eu acabei de falar para vocês, com a língua. Gente, você encontra num país só, como o nosso, como todo mundo sabe, é um país continental, ele é quase um continente inteiro. Você encontra formas de falar, não só a diferença de sotaques, que é o som da fala, mas também de pronúncias, de coisas que são comuns no Brasil inteiro, mas que os nomes, certo? Os verbetes são diferentes. Vamos um exemplo bem simples. O nosso famoso pão jacó. Gente, nós chamamos aqui em Sergipe pão jacó. Se você chegar um pouquinho na Bahia, você chama ele de pão de sal. Se você já chega no Rio Grande do Sul, ele já é chamado de cacetinho. Então, um elemento com vários nomes. Então, para você ter uma ideia de como é a língua, ela num país só, ela vai se diversificar. Não ao ponto de existir outro idioma. Existe sim os idiomas indígenas que foram preservados. Aí sim, eu encontro no nosso país o idioma indígena preservado, certo? Aí eu tenho realmente outros idiomas dentro do próprio país. Vamos lá, hábitos alimentares. Gente, a nossa culinária é incrível. Eu vou encontrar elementos do mundo inteiro no nosso país. Eu vou encontrar o nosso famoso cuscuz, o nosso famoso teimosinho. Ele veio dos países árabes para o nosso país. Eu tenho outros e outros alimentos que vieram macarrão, que veio da Itália. Eu tenho a pizza, eu tenho a famosa feijoada, que alguns dizem que vem da cultura africana, outros dizem que já tinha pratos parecidos na Europa, só modificaram o quê? Alguns ingredientes, isso aí realmente pode ter acontecido, né? Desse tipo de cozido vir da Europa, mas quando chega aqui, você não encontra os ingredientes iguais, então aí você faz a modificação, certo? Isso aconteceu com vários alimentos ao longo da nossa história. Lembre que o nosso país já tem 520 anos, 521. Então, 521 é muita história, dá para fazer muita mudança alimentar, muita mudança no linguajar, muita mudança, muita junção, certo? Dessas culturas. Aí nós vemos a música. Em cada região do país nós temos ritmos musicais diferentes que são o quê? Fundamentados de acordo com aquele que foi para lá, com o imigrante que foi para lá.
Se eu tenho na Europa as danças que vieram, músicas e danças que são de origem europeia, eu chego aqui no Nordeste, eu encontro a influência africana e indígena muito forte, certo? Então, eu vou encontrando elementos que vêm de fora do Brasil para o nosso e aí compõem a nossa cultura. O artesanato, a literatura e várias outras coisas, o jeito de se vestir, a forma de se vestir, as cores. Nós somos um país que gosta de cores, porque é influência africana, influência indígena. Usar as cores nas roupas, que você pega o europeu que vem, ele não vem com várias cores na roupa, ele vem com uma cor só. Mas aí você encontra o africano e você encontra o indígena que gosta de cores. Então aí o nosso povo acaba, você vê que nós gostamos de cores, nós gostamos do colorido na roupa. Principalmente mulher, né? Gosta do colorido. Então vamos lá. Continuando aqui. Na nossa página 20, eu tenho aqui umas fotos. Vou passar para vocês, vou sair do slide e vou mostrar para vocês as fotos. Mas, vamos lá. As fotos acima retratam manifestações culturais em diferentes lugares do Brasil. Você conhece outra manifestação presente em algum lugar do Brasil? Caso afirmativo, descreva. Vamos lá. Vou sair daqui do slide e vou vir. Cadê? Onde é que tá a fotinha? Onde é que eu botei a fotinha? E sumiu a fotinha? Não era para ter sumido. Não era para ter sumido a fotinha. Deixa eu abrir aqui. Ele está aqui. Não era para ter sumido. Pronto. As fotos a que eles se referem são essas aqui. Saiu meio turva a foto, não foi? Que eu tirei do livro. São essas aqui. Mas eu vou descrever para vocês. Essa primeira foto é a festa do Bumba Meu Boi em São Luís do Maranhão. Certo? Ela é uma festa que, inclusive, nós estudamos bastante no folclore brasileiro, no folclore. E, inclusive, tem algumas variações dessa festa aqui, do Bumba Meu Boi, do Maranhão, que é do Nordeste, diferente do boi, que é de lá do Amazonas, certo? Totalmente diferente a festa. O boi é o mesmo, a história do boi é a mesma, mas o estilo da festa é totalmente diferente, certo? Eu tenho aqui do lado direito, eu tenho samba de roda, que é uma dança de origem africana, em comemoração ao dia de Iemanjá. Em Sergipe, nós temos vários grupos de samba de roda. Nós temos samba de roda, samba de pareia, samba de coco, taieira, cacumbi, todos eles, claro, com essa origem africana e essa origem indígena. Ocorreu essa mistura, inclusive algumas, como... Deixa eu ver se eu consigo lembrar agora, porque às vezes dá um branco assim quando eu vejo a câmera ligada. Mas eu tenho outras danças que vêm de uma história, de uma tradição europeia, que, deixa eu lembrar, gente, eu não vou conseguir agora lembrar, certo? Que, eita, meu Deus, agora eu dei um branco, esqueci. Que ela conta a história de um padre, se eu não me engano é um padre que ele vai visitar um prostíbulo e aí ele, para converter aquelas mulheres, se eu não me engano, ele faz um tipo de dança, e para que essa dança, elas esqueçam do que elas estavam fazendo e depois ele para pregar o evangelho para elas, certo? Eu esqueci agora o nome da dança, certo? Eu esqueci, desculpe. Agora eu vim aqui, olha, dança folclórica de origem alemã em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Eu nem falei aqui que essa festa de samba de roda é na cidade de Rui Barbosa, na Bahia. Eu tenho até uma amiga que mora em Rui Barbosa.
Grupo de dança folclórica de origem alemã. Semana passada, na TV Sergipe 4.2, vocês assistiram a dança pomerana, certo? Que é uma dança de origem alemã que acontece lá no Rio Grande do Sul. E, por último, aqui é a Cavalhada de Pirinópolis, em Goiás. Gente, a cavalhada é uma representação das cruzadas. O que eram cruzadas? Eram uma guerra religiosa entre cristãos e mouros, certo? Os mouros eram aqueles de religião, são os islâmicos, e aí os católicos, eles elaboraram esse que eles chamam de cruzada, que eram as lutas, as guerras para matar aqueles que não eram católicos, certo? Isso existiu, certo? Infelizmente, isso aconteceu. E aí, essa dança, a cavalhada, ela representa isso. Você vê que aqui nas costas desse aqui tem o cálice, né, com a hóstia, né? Gente, eu não sou católica, então eu não sei muito dos elementos católicos, mas aqui é o cálice do vinho, né, que representa o vinho, e aqui a hóstia que representa o corpo, é o sangue e o corpo de Cristo, né? Aqui, certo? Então, aqui, esses de azul são os cristãos, certo? E aqui, os mouros. Então, a cavalhada, ela é uma representação das cruzadas, certo? Então, aí, diante dessas 4 fotos que vocês viram, vamos voltar aqui para o nosso slide. Aqui. Então, vocês viram essas 4 fotos, 4 manifestações culturais diferentes em nosso país. Você conhece outra manifestação presente em algum lugar do Brasil? Gente, acabei de falar para vocês. Em Sergipe, principalmente em Nossa Senhora do Socorro, vocês têm aí o samba de coco. Samba de coco. Então, vocês podem aí colocar. Em Nossa Senhora do Socorro existe o grupo de samba de coco, certo? Ele, se eu não me engano, fica na região não é da Piabeta, não. Eu sei que é em Nossa Senhora do Socorro. Não é na sede. É em um povoado, certo? Mas em Nossa Senhora do Socorro, vocês têm sim uma manifestação folclórica, uma manifestação cultural, que é o samba de coco. Então, essa aqui já está respondida. Só vai vocês acompanharem. No lugar em que você vive, acontece alguma festa popular, em caso afirmativo, começa a festa. Gente, nós temos aí o São João. A festa popular mais esperada, mais sonhada, mais planejada do Nordeste são os festejos juninos. E Nossa Senhora do Socorro, especificamente, a comemoração fica no dia de São Pedro. Não é isso? Em Nossa Senhora do Socorro. Nossa Senhora do Socorro comemora bem São Pedro. É igual a cidade de Capela. Comemora bem São Pedro. Então, no lugar que você vive, acontece alguma festa popular? Sim. Como é essa festa? São os festejos juninos. Certo? E que você vai colocar que tem quadrilha, que tem as comidas típicas, milho cozido, munguzá, pamonha, canjica, amendoim cozido, amendoim torrado, bolo de milho e vai outras e outras coisas, né? Que tem nos nossos festejos juninos. Aí, a última da página 20. Com os colegas, reflita sobre as possíveis razões para a diversidade cultural que se formou no Brasil. Vamos lá. Por que nós temos essa diversidade cultural tão grande? Acabei de explicar. Nós temos aqui a influência do nativo brasileiro, que é o índio. Nós tivemos a influência dos nossos colonizadores portugueses. Tivemos influência dos africanos que vieram para ser, a princípio, escravizados. E depois nós vemos todas as outras migrações, as migrações que vêm a partir da Primeira Guerra Mundial, que aí vem os japoneses,
que vêm outros países, que vêm da Segunda Guerra Mundial, que aí você vê realmente italianos, você vê judeus, você vê árabes chegando no Brasil, você vê uma população imensa chegando no Brasil por causa das guerras. Mas, a princípio, a nossa formação veio dos nativos indígenas, dos colonizadores portugueses e dos africanos. Depois, com o passar dos anos, aí vieram, quando vocês forem estudar lá no 5º ano, 6º ano, Tratado de Tordesilhas, certo? Aí você vai ver que nós tivemos também a influência dos espanhóis no nosso país, a invasão da França no nosso país, certo? Você também vai ver uma influência francesa, você vai ver uma influência também holandesa, principalmente no Nordeste brasileiro. A influência holandesa ela acontece porque os holandeses ficaram um certo tempo no Brasil até serem expulsos pela coroa portuguesa, certo? Mas eles ficaram principalmente no Nordeste, por quê? Por causa da cana-de-açúcar e criação de gado. Foram os holandeses que trabalharam os engenhos de produção de cana-de-açúcar e a criação de gado. São eles que trazem esse costume da criação do gado, eles que trazem também uma mudança religiosa no nosso país. O nosso país ele vem colonizado pelos portugueses que são de religião oficial católica. E aí o que acontece? Quando os holandeses chegam no Brasil, eles trazem a sua religião protestante, certo? Os holandeses são protestantes, calvinistas, então eles trazem também essa religião para o Brasil. E depois vêm outras e outras populações que trazem também suas religiões. O africano vem com a sua religião também para o Brasil. Ele não vem para o Brasil e deixa lá a sua religião e sua cultura, não. Até porque religião e cultura, tudo está dentro de nós. A gente não larga isso e vai para outro lugar. Não, você traz com você, faz parte do seu processo de vivência. Então, todos eles vêm trazendo toda essa bagagem com eles e formam o que nós temos hoje. Certo? Então, porque o Brasil tem uma diversidade cultural tão grande? Por causa da influência das populações que vieram para cá. Principalmente portugueses, africanos e o indígena, que já era nativo, não é isso? Vamos lá para a página 21. Na página 21, eu já expliquei para você a origem da diversidade brasileira, a mistura dos nossos povos indígenas, africanos e portugueses deu origem a essa miscigenação. Essa palavra grande aí, miscigenação, que está em negrito aí na página 21 de vocês. Miscigenação significa resultado de mistura dos povos. Como eu falei, já existia aqui o nativo indígena. Veio o europeu, passou-se o tempo, acabaram convivendo, casando, formando famílias, e aí surgiu um outro tipo de indivíduo que não era mais somente índio e nem mais somente português. Era o que eles chamavam de brasileiro, certo? Porque ele não era indígena e ele não era português. Era o chamado, realmente, era o brasileiro. Aí a gente vai ver depois que brasileiro, na verdade, era um nome pejorativo para esse tipo de pessoa, certo? Mas aí vocês vão ver isso lá no 6º, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Não vou falar isso para vocês agora, não. Então, com a chegada desses povos, claro, mudou-se, juntou-se todas essas culturas, toda essa diversidade e formou o nosso povo bonito e maravilhoso. Aqui ele fala dos nossos povos originários, os nossos nativos. Gente, na chegada dos colonizadores portugueses no nosso país,
nós tínhamos já uma população gigantesca de índios. A terra era deles, certo? Nós possuímos uma população indígena gigantesca. Uma das maiores populações indígenas do mundo. Nós tínhamos. E aí, com esse processo de chegada dos portugueses, o que foi acontecendo? Muitos, como eu já falei lá na aula de história, falei para vocês, vou lembrar, muitos morreram por conta do próprio contato com o ser colonizador, com o europeu, que trazia o quê? As doenças que ele não tinha contato. A gripe, o sarampo, a catapora, que eles chamavam de varíola na época, né? Varíola, outras e outras doenças que o indígena não tinha contato. Teve contato, pegou, morreu. É igual hoje com a Covid-19. Alguns têm uma imunidade muito boa, conseguem pegar a doença, nem sentir nada. Outros sentem só uma gripe leve e outros morrem. Mas por quê? Porque nós também já temos o quê? Pelo menos a população brasileira já tem 500 anos de contato com vários e vários tipos de vírus. O indígena, em 1500, não tinha contato com ninguém. Então, se ele não tinha contato com ninguém, seu corpo também não tinha contato com outros vírus, outras bactérias de outras pessoas. Quando ele entrou em contato com esses vírus e bactérias que vieram dos europeus, o corpo deles não tinha defesa. É o que faz a vacina. O que faz a vacina? Que faz com que seu organismo lute com aquele pequena parte de vírus que foi introduzido na vacina para que seu corpo comece a produzir defesas, comece a produzir anticorpos para se defender da doença. A vacina ela não lhe previne de ter a doença, mas ela faz com que seu corpo reaja bem à doença. Faça com que ele não se destrua tanto com a doença. Ele não vai deixar que a doença tome conta do seu organismo. E naquela época os indígenas não tinham isso, né? Até porque as vacinas são produções muito recentes, coisa de 200 anos. Eu não estou precisando a data, mas em média é isso, de 200 a 100 anos que começou o processo de vacinação, lá pelos idos de 1890, mais ou menos isso, que começou as vacinas no mundo, certo? Então, não tinha contato. Então, a maioria morreu de doenças, outros morreram lutando para não serem escravizados, para não perderem a sua cultura, para não perderem a sua religiosidade, e muitos morreram lutando. Apesar de alguns dizerem que o índio não lutou, ele lutou sim. Inclusive, em Sergipe, nós temos a história dos caciques Serigi e Aperipé que lutaram e morreram lutando por suas terras. Vamos lá. A primeira questão aí da página 21. As frases a seguir se referem à formação do povo brasileiro. Discuta com os colegas de que modo elas se relacionam. Vamos lá. Letra A. O povo brasileiro se formou pela união e mistura de diferentes origens, o que possibilitou a diversidade de fisionomias, costumes, tradições, línguas e valores culturais. Letra B. É possível afirmar que não existe uma cultura única brasileira. Então, qual é a relação da frase A com a frase B? Será que a frase A ela justifica a frase B? Ou a frase B justifica a frase A? Então, vamos lá. A frase A, ela justifica e amplia o que diz a frase B. Por quê? A frase ela diz que o povo brasileiro se formou da união e mistura de diferentes grupos, possibilitando vários tipos fisionômicos, como eu falei a vocês, formato de rosto, tipo, cor de cabelo, cor de pele, tipo de cabelo. Outra coisa, já vamos aqui. Lembrar de uma coisa, principalmente vocês crianças têm a mania de fazer bullying com os coleguinhas e dizer assim, fulana cabelo de bombril, fulana cabelo ruim. Sabe de onde vem essa história de cabelo bom, cabelo ruim? Isso vem,
lá de trás e a gente vai trazendo esses costumes preconceituosos para cá, para frente. Isso não existe. Sabe por quê? Nós somos formados, como eu já falei, hoje não existe praticamente mais o brasileiro nato. Você só vai encontrar lá nas tribos indígenas, lá na Amazônia, escondidas na Amazônia, que ainda existem povos realmente que não têm contato nenhum com outras pessoas. Mas nós, a partir de 1600, 1700 no Brasil, não existia uma pessoa com o que as pessoas chamam de raça única, raça pura. Não existe isso. Porque nós somos essa mistura. Aí eu tenho na minha família, eu tenho pessoas de pele branca, eu tenho pessoas de pele negra, eu tenho pessoas de cabelo liso, eu tenho pessoas de cabelo encaracolado, eu tenho pessoas de cabelo muito crespo. Aí eu pego e faço o quê? Aí eu mostro para vocês aqui uma coisa. Sabe o que é isso? Cabelo. Muito cabelo. Sabe por que esse muito cabelo? Sabe por que esse cabelo aqui, ele não é lisinho? Ele não é um cabelinho escorrido? Sabe por que ele é muito cabelo? Porque meu avô era negro. Meu avô materno era negro, meu bisavô paterno também era negro, certo? E aí vai misturando. Vai misturando. E a gente tem isso. Aí eu vou terminar a aula assim, para vocês verem. Né? Nós temos esse costume errado, preconceituoso, de desqualificar as características físicas, certo, das pessoas, de acordo com esse preconceito que é formado ao longo da nossa trajetória. Então, vamos acabar com isso, sei muito bem como é que é na escola esse tipo de comportamento. Vejo muito bem isso sempre. Então, vamos acabar com isso. Não existe cabelo ruim. Existem tipos de cabelos diferentes, existem tipos de cores diferentes, existem fisionomias diferentes, existem tamanho de corpo diferente, porque o outro é gordinho, aí eu vou chamo de baleia. Não é isso que a gente faz na escola? Ah, o gordinho é a baleia. Ó o saco de osso. Quando o colega é magrelo, não é isso que a gente faz? Eu fui criança, fui adolescente já, não parece, mas fui. Né? Então, vamos lá. A frase A complementa, certo? Justifica a frase B. Ok? Vamos passar para a página 22. Na página 22, ele vem falando assim: muitos povos nativos tiveram que abandonar suas terras e parte de seus costumes, inclusive sua língua de origem. Segundo os dados de 2010, naquele ano viviam no Brasil quase 1 milhão de indígenas em aldeias ou nas cidades. E eles pertenciam aos 305 povos e falavam 274 línguas. Gente, eu vou abrir aqui o mapa das populações indígenas do Brasil em 2015. Isso nem se compara à quantidade de terras indígenas de 1500. Nem se compara, viu? Então, vamos lá. Vou voltar aqui na figura. Figura. Cadê figura? Figura. Olha aqui. Essa figura, aqui, ó, as terras indígenas no Brasil em 2015. Você vê que aqui Sergipe tem um pouquinho só, porque na verdade só temos aqui uma tribo indígena hoje, que fica, como eu disse, mostrei a vocês semana passada não, terça-feira, no estudo dirigido de história, eu mostrei lá a localização da tribo indígena dos Cariri Chocós, lá na Ilha do Ouro. Então, aqui você vê no mapa as localizações ainda de tribos indígenas em todo o Brasil. Você vê que alguns estados aqui você não vê mais
certo? Essas terras indígenas, mas você olha, aqui ó, são áreas demarcadas, ou seja, são áreas protegidas para que esses índios possam viver nas terras que eram deles de origem. Quem chegou aqui depois foram os portugueses, certo? Então os índios já estavam aqui, já era deles. Aí aqui, olha, aqui é a legenda que vocês podem acompanhar e tudo que foi em verde escuro. São áreas demarcadas, ou seja, protegidas. Tudo que tem verde, olha. Aí você vai vendo, olha. Você chega aqui no Nordeste, você só encontra um em Sergipe, na Bahia você vai encontrando alguns, em Alagoas você encontra vários, Pernambuco também, certo? Mas aí você já não encontra mais na Paraíba, nem no Rio Grande do Norte, nem no Ceará, nem no Piauí. No Maranhão você encontra também, Tocantins, Goiás, certo? Estou falando dos estudos. Aqui, olha, Goiás, São Paulo, você encontra, Rio de Janeiro você encontra ainda demarcações indígenas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que é Mato Grosso, Pará, essa região aqui, centro-oeste e norte do país, vamos lembrar a Rosa dos Ventos, norte, sul, norte, gente, fiz uma coisa errada aí, vocês nem perceberam, né? Norte, sul, leste, oeste. Aí vamos agora aos pontos colaterais. Aqui, olha. Oeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Certo? Então, você vê aqui que a maior quantidade ainda de terras indígenas demarcadas você vai encontrar no Mato Grosso, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, certo? Então, essa região aqui, Mato Grosso do Sul, essa região aqui você encontra ainda áreas demarcadas, áreas que são protegidas, certo? Para que os indígenas continuem com essas terras e continuem com a sua cultura. Isso não significa que ele não tenha o direito de ter uma TV, um telefone, até porque se eu pegar, então os judeus não podiam também viver em casas, tinham que continuar morando no kibbutz. Se eu for partir para essa ideia de que o índio não pode ter uma casa ou que o índio não pode ter televisão, então os judeus também não poderiam viver em casas, tinham que continuar vivendo em kibbutz, né? Então, vamos lá. Continuando. Vamos agora para a outra atividade aqui. Aqui. Atualmente, o número de indígenas no Brasil é muito menor do que do início da colonização. Por quê? Gente, sim, é menor do que o início da colonização. E por quê? Pelas mortes por doenças, pelas mortes violentas, certo? Porque a nossa população, além das mortes por problemas de saúde, elas foram exterminadas violentamente. Isso é um fato, certo? Então, os indígenas, eles diminuíram por isso, por doenças e por mortes violentas. Terceiro, observe novamente o mapa e responda. Quais são os estados com mais terras indígenas? Vamos lá. Vamos botar aqui a nossa figura. Os que tem mais terras indígenas, vamos lá? Escrevam aí no caderno ou no livro de vocês. Acre. Vou marcar aqui. Acre. Amazonas. O negocinho funcione. E o negocinho quer funcionar. Funcione. Ele agora deu um treco aqui. Não quer mais funcionar. O marcador. Ele criou vida própria. Ele deu vida própria. Mas vamos lá. Acre, Amazonas. Eu tenho Roraima. Eu vou ficar aqui para não colocar, não em ordem alfabética, mas aqui pela localização. Acre. Ele não vai. Aqui ele foi. Aqui ele não foi. Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará,
Cadê? Mato Grosso. Certo? Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amapá. Colocaram? De novo, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Maranhão. Esses são os que têm mais concentrações de terras indígenas ainda demarcadas. Ok? Vamos lá voltar? Página 23. Na página 23, vocês vão encontrar aí os colonizadores. Quem foram os nossos colonizadores? Os portugueses, certo? Eles foram os principais, porque depois vieram, claro, os espanhóis, quando teve a divisão do Tratado de Tordesilhas, certo? Nós tivemos os espanhóis dividindo, depois tivemos, como eu falei para vocês, holandeses, e assim foi acontecendo. Mas os nossos principais colonizadores foram os portugueses. Vamos lá. Ao explorar os recursos naturais, desenvolver a agricultura e fundar vilas e cidades, os portugueses ocuparam as terras dos indígenas. Embora os indígenas tentassem resistir, lutando ou se deslocando para o interior do território brasileiro, a grande parte da população nativa foi morta ou escravizada e submetida às crenças e aos costumes e a língua dos europeus. Gente, vamos lembrar que nós estudamos em história na semana passada sobre a população nômade, seminômade e depois os que se fixaram em algum lugar. Como é que acontecia isso? Os nômades, eles saíam de um lugar para outro, não só porque o alimento ali acabou, a água acabou, então eu precisava procurar outro lugar para se alimentar, para sobreviver. Então aí ele ia procurando e toda vez que ia acabando, ele ia para outro lugar. Depois ele virou um seminômade, quando ele conseguiu o domínio das ferramentas para a agricultura, depois com a domesticação de animal, ele conseguiu ser seminômade, mas ainda tinha o problema da água. Porque ele estava naquele lugar, mas aí depois chegava um certo tempo, a água acabava. Por várias e várias mudanças climáticas que acontecem há milhares e milhares de anos no nosso planeta. Aí nós vamos para perto dos rios e dos mares. A maioria das populações do mundo, elas estão perto de rios e de mares. Quando o português chega aqui no Brasil, os índios, eles estão no litoral. Mas com a perseguição do colonizador, eles vão e adentram o interior do Brasil. Da mesma forma, a população portuguesa. A população portuguesa, primeiro no Brasil, ele vai ocupar as faixas litorâneas, certo? E depois de um tempo é que ele ocupa o interior do Brasil, que aí ele vai à procura do ouro, dos metais preciosos, certo? E de outros tipos de produções para poder se sustentar. E aí, vamos para a outra parte. Já que os indígenas não tinham como trabalhar, tanto por causa dos seus problemas de saúde, certo? Por causa de vários fatores, muitos morreram. Então, os portugueses foram atrás de quem? Dos africanos. Então, os portugueses trouxeram para o Brasil milhões de africanos para serem escravizados e trabalhar para os colonizadores. E aí, da mesma forma que o tratamento do indígena foi violento, porque não foi só com aquele doce da catequização, de ensinar a religião, de ensinar a ler o português, a falar a língua portuguesa, certo? Teve, para aqueles que resistiam, existia a violência. Da mesma forma, o africano sai da sua terra
O índio, pelo menos, ele estava na sua terra. Lhe foi roubado o direito da sua cultura e da sua vivência. Mas o africano, ele foi roubado da sua terra para vir morar numa terra totalmente diferente. Muitas vezes vinha só o pai ou só o filho, ficava lá o resto da família. Eles foram separados de suas famílias para vir ao Brasil. E aqui também eles sofrem o mesmo tipo de violência. Vão perder parte da sua cultura, perder parte da sua religião por causa do colonizador. Aí, ao longo do tempo, o contato entre esses diferentes povos gerou uma mistura de manifestações culturais. O exemplo foi o surgimento da Umbanda, que é uma mistura da prática católica com a religião africana, certo? E outras religiões afrodescendentes, com mistura desses rituais africanos, como é o caso do candomblé, e atividades que você vai pegar os santos católicos e transformar eles em santos africanos, para que eles pudessem ter um objeto de veneração, uma vez que eles não podiam entrar nas igrejas católicas, certo? Eles não podiam entrar, então eles pegaram e fizeram a sua adaptação. Vamos lá. Eu tenho aqui agora essa imagem aí, que é o colégio fundado pelos jesuítas, certo? Que fundou a cidade de São Paulo, o Colégio São Paulo. Deixa eu abrir aqui para vocês. A outra foto, olha aqui, é o pátio do Colégio São Paulo. Aqui, olha. É o marco da fundação da cidade de São Paulo. Foram os missionários, os padres jesuítas, né, os missionários, que vieram com essa responsabilidade, porque existe na religião católica vários, como é que eles chamam de... vários grupos, como é que a gente pode dizer? Não são religiões diferentes, mas são vários grupos, certo? Que têm características diferentes. Os jesuítas, eles eram o exército da Igreja Católica. Por que eles eram o exército? Eles eram bem mais preparados, tanto fisicamente como intelectualmente. Eles estudavam mais que os outros grupos católicos. E eles podiam, era liberado a eles usar a força para trazer as pessoas para a religião católica. Então, os jesuítas, eles tinham essa autorização para transformar qualquer pessoa que não fosse católica, para trazer essa pessoa para a religião, eles podiam usar a força. Eles eram liberados a usar a força, certo? Para isso. Então, os jesuítas, a influência do Brasil, no Brasil, pela Igreja Católica, foi através dos jesuítas, dos padres jesuítas. Aqui mesmo onde eu moro, a paróquia principal, ela é em homenagem ao padre jesuíta José de Anchieta, certo? Vamos lá. Questão de número 4. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Os povos indígenas, os portugueses e os diversos povos africanos formam a população brasileira. Como os portugueses estabeleceram a relação de dominação sobre os demais povos? Gente, eu acabei de falar. O português colonizador, ele usou, além da colocação da religião, para que os indígenas fossem ali catequizados, né? Aprendessem a ler, e eles aprendiam a ler para poder ser catequizados. Eles realmente usaram da violência, né? Usaram, tanto quanto os indígenas, quanto os africanos usaram da violência, certo? Para que os costumes dos europeus fossem praticados pelos africanos e pelos indígenas. Pode? Agora vamos para a página 24. Na página 24 nós temos aí os povos africanos. O
O período colonial, além de lucrar com a exploração dos recursos naturais comercializados com a Europa, né? E aí a gente já lembra que já entra aqui, já vai entrar a fase da cana-de-açúcar, do ouro, certo? Os africanos foram trazidos à força na condição de escravizados. Os africanos escravizados não eram originários de um só povo. Eles faziam parte de povos como os bantos, nagôs, malês e jejes. Todos esses povos contribuíram para a formação da cultura brasileira. Gente, como eu falei, a África ela é um continente. Ela não é um país só. Você encontra vários países dentro da África, certo? Você não encontra um só país na África. Como muita gente pensa, né, que a África é só um país. Não, a África é um continente. Igual às Américas. Nós estamos no continente americano, mas no continente americano eu tenho o Brasil, eu tenho a Argentina, eu tenho Bolívia, eu tenho Venezuela, eu tenho o México, eu tenho os Estados Unidos, eu tenho Guiana, Guiana Francesa, eu tenho outros países que já são bem menores dentro do continente americano. Da mesma forma, a África. Muitas vezes a gente pensa que a África é só um país só. Não, são vários países, com várias culturas, com várias práticas religiosas, com várias práticas sociais diferentes. Eles vieram desses diversos pontos para o nosso país, ou seja, cada um vinha trazendo em si seus costumes, suas culturas, suas crenças. No Brasil, muitas pessoas escravizadas resistiram de diversas maneiras, entre os quais estão revoltas e fugas. Alguns fugitivos formaram os quilombos, que eram povoados onde eles se reuniam para buscar meios de proteção e sobrevivência. Os antigos quilombos deram origem às atuais comunidades remanescentes quilombolas, que têm como uma de suas lutas a garantia da propriedade das terras que ocupam, como determina a Constituição. Vamos lá? Aqui na página 24 vai falar sobre a vinda dos africanos para o Brasil, a sua luta, resistência contra a escravidão. Aqueles que resistiram à escravidão fugiam. Eles procuravam, então, nos interiores do Brasil, locais para se refugiar, para se esconder, e aí começaram a se organizar. Nessa organização, chamaram esses grupos de quilombos, certo? Quilombos. E aí a gente vai lembrar que lá no mês de novembro, no dia 20 de novembro, que comemoramos o dia de quê? De Zumbi dos Palmares, que foi o líder de um dos maiores quilombos do Brasil, Quilombo de Palmares, em Alagoas. Certo? Só para vocês lembrarem um pouquinho. E aí o que acontece? Primeiro, vamos lá responder aqui a quinta questão. Converse com os colegas. Por que os quilombos se tornaram uma forma de resistência à escravidão? Por quê? Porque eles foram formados pelas pessoas que fugiam da escravidão e aí eles transformavam esse local em um local de refúgio, certo? E aí eles passaram a organizar esse local de refúgio e era praticamente era uma comunidade. Era uma comunidade e tinha toda uma organização. Não pense que ela não tinha uma organização. Ela tinha uma organização, ela tinha uma hierarquia. Até porque se você não tem uma hierarquia, você tem o caos. Você tem a confusão. Se você não tem quem organize, se você não tem que dizer, olha, tem que fazer isso, vamos fazer assim, desse jeito, todo mundo vai fazer do jeito que quer e não vai dar nada certo. Então, tinha sim uma hierarquia nos quilombos. Tinha uma organização nos quilombos, certo? Não pense que era uma bagunça só, não. Tinha uma organização, tinha uma estrutura sim, hierárquica sim nos quilombos, porque senão não existiria uma organização, né? Existia uma baderna. Ou como alguém já disseram aí, uma balbúrdia, né? Mas eles não faziam não eram balbúrdia, eles eram organizados. Sexta questão. Observe o mapa acima e responda. Letra A. Quais estados apresentam mais comunidades quilombolas? Vamos lá ao nosso mapinha. Vamos aqui, comunidades quilombolas por estado.
Eu tenho aqui, deixa eu diminuir só um pouquinho aqui para vocês verem a legenda. Você consegue ver a legenda? Aqui. Aqui, o que está em cinza é 100 comunidades quilombolas. Um verdinho bem clarinho até 100. Um verde mais forte um pouco, de 101 a 200 comunidades quilombolas. Já vamos para um verde mais escuro, de 201 a 300 comunidades quilombolas. E um verde bem escuro, mais de 300 comunidades quilombolas. Então, eu vim aqui para o nosso mapa, certo? Lembrando, quilombolas são as comunidades que vieram desses quilombos, que eram para onde os escravos iam quando fugiam, né, da escravidão. Então, vamos lá. Eu tenho aqui no Rio Grande do Sul uma comunidade que pode chegar até 200 comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul. Para vocês verem, a gente chega aqui no Rio Grande do Sul e encontra uma população, na sua maioria, branca, de cor branca. Mas aqui você encontra quilombos também. Por quê? Porque existiam aqui, provavelmente, engenhos. Então, com certeza, eles fugiam, ou até desses outros países aqui, que, inclusive, acabaram com a escravização primeiro que o nosso país. Lembrando disso. Aí eu venho nesses outros verdes mais claros aqui, eu já tenho uma comunidade bem pequena de quilombolas. Eu já tenho em outros aqui, olha, que no mapa está dizendo que não existe comunidade, ou tem até 100 comunidades quilombolas. Certo? Aqui, ó. Até 100 comunidades quilombolas. Aqui, ele coloca como se não tem comunidades quilombolas. Nem no Acre, nem em Roraima. Aí aqui eu já venho no Pará, uma quantidade muito boa de quilombolas. E no Maranhão, Salvador e Minas Gerais é onde eu tenho a maior quantidade de comunidades quilombolas, certo? Claro, por quê? Bahia era onde chegavam estes africanos. Um negocinho de marcar, ele tem vida própria. Não tem vida própria. Não quer marcar. Os africanos vinham, chegavam aqui para serem vendidos. Então, a partir daqui, já se criou uma comunidade grande. Só pelo fato deles chegarem aqui. Minas Gerais, você lembra ouro. Você lembra as minas de pedras preciosas, de minérios preciosos, que utilizaram muita mão de obra africana. Então, aqui também você vai encontrar essas comunidades. Maranhão com a sua influência, se eu não estou enganada, francesa, certo? Também eu tenho comunidades aqui quilombolas. E o Pará, com uma quantidade menor, apesar de ser um estado muito grande, com uma comunidade bem menor. Mas que tem comunidades maiores aqui, olha. Bahia, Minas Gerais e Maranhão. São as que têm mais comunidades quilombolas. Eu vim aqui Pernambuco. Lembra que eu falei de Pernambuco? Dos holandeses, da cana-de-açúcar. Não foi isso? Então, eles foram usados para os engenhos de cana-de-açúcar. Gente, Sergipe tem comunidade quilombola, sim. Ele está marcado aqui por essa cor, como se não existisse comunidade quilombola, ou até 100, é porque está tão clarinho aqui, assim, as divisões de cores assim, estão quase imperceptíveis, né? Mas Sergipe tem, sim, comunidade quilombola, viu? Sergipe tem comunidade quilombola. Então, vamos voltar aí para o nosso slide. Quais estados apresentam mais comunidades quilombolas? Aí eu tenho Minas Gerais, aqui, ó, vocês vão responder aqui na letra A. Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. De novo, vamos agora começar de baixo para cima, do sul para o norte.
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará. Esses são os estados com a maior quantidade de comunidades quilombolas. Aí, letra B. Repetiu o A de novo, mas é letra B. Na unidade federativa em que você vive, há comunidades quilombolas. Caso haja, qual é a quantidade estimada de comunidades? Vamos aqui. Eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Vou botar aqui para vocês verem. Comunidade quilombola em Sergipe. Olha aqui. Isso foi o ano passado, viu? Olha aqui. O IBGE aponta que Sergipe tem 132 localidades quilombolas e 4 indígenas. Olha aqui. Em Sergipe, estima-se que existem 45 agrupamentos quilombolas. Desses total, 26 agrupamentos estão dentro de territórios quilombolas oficialmente delimitados e 19 estão fora do território. O que significa isso? Que alguns estão dentro do território delimitado. Pronto. Quase não sai, delimitado. Então, desses 45, 26 são em áreas realmente delimitadas da lei, oficialmente quilombolas, ou seja, que já existiam ali há muitos e muitos anos quilombos. E aí, depois, quando foram essas localidades ao redor, transformaram-se em cidades ou em bairros, essa comunidade continuou, certo? Mas existem outras que não estão oficialmente. As famílias dizem que são remanescentes de quilombola, mas não existe uma demarcação oficial antiga para se comprovar que realmente eles são comunidades quilombolas, certo? Apesar das famílias confirmarem isso, certo? Então, a pergunta era, quantas, né? Quantas comunidades quilombolas? Aqui, olha, em Sergipe, nós temos, vamos botar um número oficial, certo? 26. Olha aqui. 26 agrupamentos quilombolas nós temos em Sergipe. Eu tenho uma amiga que ela é descendente de quilombola. Ela mora, deixa eu localizar aqui a cidade, porque eu lembrei um dia desse, porque ela tomou vacina, ela já tem acho que 58 anos, mas ela é quilombola. Cadê? Se tem o nome da cidade? Aqui não, aqui são os indígenas. Cadê? Deixa eu ver se eu acho, viu? Então, ela é da cidade de Capela, aqui, olha. Minha colega, ela é de Capela. A família toda dela, eles têm um local lá que moram desde bisavô, tataravô, todos moram lá, certo? Alguns saíram, né, para estudar, trabalhar e tal, mas ainda toda a família pertence a esse grupo de quilombolas, certo? E eles sempre se encontram uma vez no ano, né, se reúnem, tudo. Então, nós temos 5 comunidades quilombolas aqui em Sergipe. Oficialmente, são 26.
Voltemos ao nosso slide. Página 25. Bota aqui, página 25. Gente, por que você foi pro começo? Era pra você? Página 25. A gente tem vida própria, de vez em quando. Página 25. Observe o gráfico. Nele, cada fatia representa um grupo de imigrantes que chegou no Brasil entre os anos de 1884 e 1939. Quanto maior a fatia, maior a quantidade de imigrantes. Vamos lá olhar o nosso gráfico. Olha aqui. Vocês já estudaram gráficos? Vocês já estão espertos em gráfico? O gráfico é o quê? Representação, uma imagem de uma tabela. Não é isso que é um gráfico? É a representação, imagem de uma tabela. Então, vamos lá. Aqui tem o número de imigrantes que veio ao Brasil segundo a nacionalidade, é cada grupo de 100. Ou seja, foram grupos de 100, ou seja, aqui tem 14 grupos. Então, são quantas pessoas? 140. Que vieram desde 1884 a 1939. Esse é um período de tempo, certo? Depois desse período vieram mais. Mas é só neste período de tempo aqui, olha. 1884 a 1839. Vamos fazer a continha? Quer fazer a continha? Para descobrir? Quantos anos essa tabela abrange? Você sempre pega o maior valor, menos um período de 55 anos. Então, foi nesse período de 55 anos aqui que a nossa tabela representa espanhóis, portugueses, italianos, sírios e turcos, alemães, japoneses e outros grupos, né, que eram menores quantidades, então... É porque eles vieram depois, os chineses. Os chineses vieram depois, é porque só até 1939. De 1884, né? Então, vamos lá. Olhando esse gráfico aqui, observando a quantidade populacional, que é contado por grupos, vamos responder aí a nossa perguntinha. Quais foram os 3 grupos de imigrantes mais numerosos que vieram para o Brasil entre os anos de 1884 e 1939? Gente, só é observar aqui, olha, o tamanho da fatia, certo? E os valores. Esse aqui é facinho. Foram quem? Os italianos, com 34 grupos, os portugueses, com 29 grupos, e os espanhóis, com 14 grupos. Então, italianos, portugueses e espanhóis. Você vai responder aqui, nessa questão, aí embaixo, quais foram os países quais foram os países? Não, quais foram os imigrantes? Italianos, portugueses e espanhóis, certo? E aí, agendinha para casa. Para casa, vocês vão fazer o quê? Da página 26 até a página 31. Tem um texto muito bom sobre os índios e vocês vão responder. E na próxima aula de geografia, nós fazemos a correção dessas atividades, tá bom? Mandem as fotos para mim, lembrem de mandar no meu privado, não mandem no grupo para não encher o grupo e depois as mamães de vocês me reclamarem que o celular delas estão cheios. Então, mandem no meu privado, que aí só o meu fica cheio, certo? Assistam a videoaula na TV Sergipe 4.2. Quem não puder assistir na TV Sergipe, eu mando o link para vocês assistirem na hora que vocês puderem, certo? Hoje é sobre matemática, fração e multiplicação. Vocês vão assistir de 1h20 da tarde até as 2h50, certo? Beijo, beijo e até a próxima.